Move montanhas, renasce o jardim. Quando o medo vem, eu penso em parar. Tua voz me diz, continua a andar. A moreira cai no mar, o impossível aprende a orar. Não é o quanto eu creio, mas em quem está meu Senhor, que nunca falhará. Aumenta a nossa fé, Senhor. Mesmo fraca, Tu és o autor. Em cada prova, em cada dor, Tua graça é o meu motor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Faz do pouco amor maior. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje a gente mergulha num tema bem profundo, sabe? Vindo lá de Lucas 17. É sobre aquele perdão radical que Jesus apresenta. E a reação, quase um susto, né, dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Temos uma reflexão aqui sobre Lucas 17, versículos 1 a 10, com data de 5 de outubro de 2025. E também umas notas sobre uma lenda curiosa envolvendo uma moreira. Então a ideia é a gente tentar entender juntos o que está por trás desse pedido, né? Desse aumenta a nossa fé. Vamos desempacotar isso. Essa lenda das notas é bem interessante para começar. Imagina um homem chegando para Jesus, super angustiado, sabe? Falando dos problemas, das brigas entre casais, pais e filhos, até entre nações. Um desabafo mesmo. E Jesus está lá perto de uma moreira. E parece, assim, mais ligado nas raízes da árvore do que no discurso do homem. Uma imagem forte essa, né? Jesus ouvindo, mas com foco em outra coisa, aparentemente. Exato. Aí, do nada, Jesus pede ajuda para o homem para transplantar a árvore. Imagina a cara do homem. Total. Ele fica tipo, Senhor, estou aqui abrindo meu coração sobre os problemas do mundo e o Senhor me vem com essa, mover uma árvore. Meio impossível, né? Claro, parece uma desconexão total. Mas aí vem a sacada, imagina. Sim. Jesus responde que a chave para os problemas todos que o homem listou é aprender a perdoar em todas as oportunidades. Ah, entendi a conexão. E a ironia que as notas apontam é essa. Mover a árvore, que parecia a tarefa impossível, de repente ficou até mais fácil na cabeça do homem do que a solução real. Perdoar sempre. Interessante. E essa sensação de impossível, de algo que parece fora do nosso alcance, liga direto com o que Jesus ensina em Lucas 17, né? Que é o foco da reflexão. Lá nos versículos 3 e 4, ele manda a real. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. E não uma vez só, 7 vezes num dia. 7 vezes? É bastante? Pois é, e o material que a gente tem destaca que esse perdão, que chamam de radical, tem 2 lados, né? Ele não é omisso, sabe? Inclui a repreensão, feita com amor claro, e espera o arrependimento da outra parte. Mas, ao mesmo tempo, é ilimitado. Esses 7 vezes não é pra gente ficar contando no dedo, né? É um símbolo de totalidade, um perdão completo. Entendi. A reflexão até diz que o foco não é virar um contador de pecados, mas sim refletir a generosidade do perdão que a gente recebe de Cristo, né? Exatamente essa é a ideia. Mas assim, essa exigência de perdoar desse jeito, tão completo, tão repetido, dá para entender por que mexeu com os discípulos lá em Lucas, né? Eles devem ter sentido um peso enorme, uma dificuldade quase sobre-humana mesmo. Com certeza. E a reação deles é o coração da análise que temos aqui. Senhor, aumenta a nossa fé. Esse pedido não é tão simples quanto parece à primeira vista, sabe? A reflexão sugere que tem pelo menos umas 3 camadas aí nesse clamor. A primeira leitura é quase uma confissão de incapacidade total. Tipo,
Senhor, dá pra gente essa fé. Não só aumentar a que já tinham, mas dar a fé específica para esse tipo de perdão. Isso. É como se eles dissessem, sozinhos a gente não consegue, não dá conta disso. É quase a mesma sensação da amoreira intransponível da lenda. Faz muito sentido. E a reflexão até liga isso com o que Jesus fala logo depois, né? Sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, que poderia mover a tal moreira para o mar. Exato. Então, o primeiro passo parece ser esse, admitir que humanamente é puxado demais e pedir essa fé que vem de Deus, reconhecer essa própria limitação. Perfeito. Aí a segunda dimensão que a reflexão explora é um pedido de crescimento mesmo. Senhor, aumenta a minha fé. Aqui a interpretação do material é que eles estão reconhecendo, olha, a gente até crê, mas nossa, a nossa fé é fraca, sabe? É pequena demais para esse desafio, ajuda a gente na nossa falta de fé. Lembra um pouco aquela outra oração famosa, né, do pai desesperado em Marcos. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Exatamente essa referência. O perdão aqui é visto como um processo contínuo, que exige depender de Cristo o tempo todo para vencer o orgulho, a mágoa, coisas tão humanas, né? Entendi. Então não é só pedir a ferramenta, mas pedir força e ajuda para aprender a usar e para que ela cresça, fique mais forte. E a terceira dimensão, qual seria? A terceira que a análise levanta é um desejo de compromisso com a prática. É como se pedissem, Senhor, faz de mim alguém mais fiel. Fiel no sentido de praticar sempre. Isso. Não é só conseguir perdoar uma vez na sorte, é querer viver o perdão como estilo de vida, sabe? Um pedido para ficar firme na graça, sem cair naquela de se achar melhor do que quem errou. A fonte até reforça, lembrar o quanto a gente foi perdoado é o que dá gás para poder perdoar o outro. A fidelidade nesse contexto seria aplicar essa graça recebida no dia a dia, de forma consistente. Nossa, muito bom. Então, essas três camadas, reconhecer a incapacidade de pedir a fé certa para isso, clamar por crescimento na fé que já existe e buscar ser fiel na prática. Mostram que aquele pedido dos discípulos era bem mais complexo, né? O que a gente tira de essencial, então, dessa análise toda? Olha, o ponto-chave que a reflexão parece querer deixar bem claro é que, sim, perdoar é difícil pra caramba. É humano sentir essa dificuldade, mas a saída que o material aponta não tá só no nosso esforço, na nossa força de vontade isolada. Tá nesse movimento de clamar a Deus, sabe? Nessas diferentes formas que a gente viu, pedir a fé necessária e, talvez o mais fundamental, para começar a conseguir perdoar como Jesus ensinou, parece essencial primeiro entender e experimentar o perdão que a gente mesmo recebeu dele, senão a tarefa vai sempre parecer essa moreira aí impossível de mover. Resumindo, então, os materiais mostram que o desafio do perdão é gigante, tipo mover uma árvore com raízes fundas. Mas aquele pedido dos discípulos, visto nessas camadas, dá um caminho, né? Reconhecer que precisa da fé, que vem de Deus, pedir para crescer nela, buscar ser fiel na prática, e tudo isso ligado na fonte do perdão, que é Cristo. Exato, e fica, então, talvez uma provocação para quem nos ouve refletir com base nisso tudo. Se o perdão na sua vida está parecendo essa moreira impossível de mexer, quais aspectos da fé, talvez, essa de confessar a necessidade, ou de pedir crescimento, ou de se comprometer com a fidelidade, precisariam ser ativados hoje para quem sabe começar a soltar as primeiras raízes? O servo serve sem querer troféu, aprende o céu no ser fiel. Tua palavra é o chão que me faz ficar, mesmo quando o vento quer me arrastar. Fé.
nossa fé, Senhor. Mesmo fraca, tu és o autor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Faz do pouco amor te